Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, estão reunidos nesta noite para fazer o segundo encontro da Lectio Divina do Retiro Popular, que nos é proposto pela nossa Diocese. Estamos a fazer o Retiro Popular sobre o tema da Eucaristia, este grande dom de Jesus presente na Eucaristia, no pão eucarístico e na palavra. Vamos iniciar com a invocação do Espírito Santo. Senhor Jesus, és luz da minha alma, dissipa as trevas que me querem falar. Quero ouvir a tua voz. Fala-me. Juntos fazemos a prece. Senhor Jesus, nós te agradecemos por cuidares de nós continuamente. Disseste aos teus discípulos para não se preocuparem com o que deviam comer ou vestir, pois o Pai do céu cuida de todos. Ajuda-nos a sermos gratos por tudo o que somos e temos e a compreendermos ao amor que tens por nós.
Liberta-nos da nossa rebeldia, do nosso egoísmo e indiferença. Dá-nos uma memória agradecida pelas tuas maravilhas, realizadas na nossa vida e no mundo. Ensina-nos e ajuda-nos a cuidar das pessoas que se cruzam conosco na caminhada da vida, para glorificarmos o teu nome. Amém. Agora vamos escutar a palavra do Senhor e vamos escutá-la como escutam os discípulos, com os ouvidos bem abertos, com a nossa atenção profunda. Leitura do livro do Deuteronômio. Escutai aos céus o que eu vou falar. Ouça à terra as palavras da minha boca. Derrame-se como chuva os meus ensinamentos. Espalhem-se como orvalho as minhas palavras, como aguaceiros sobre a terra. Como chuvisco sobre a relva. Eu vou proclamar o nome do Senhor, enaltecei a grandeza do nosso Deus. Ele é o rochedo, perfeitas são as suas obras. Todos os seus caminhos são justiça. Deus fiel, sem iniquidade, Ele é justo e reto. Pecaram contra Ele seus filhos degenerados, geração perversa e falsa. É assim que agradeceis ao Senhor, povo louco e insensato. Não é Ele o teu Pai, o teu Criador? Foi Ele que te formou e te constituiu. Recorda-te dos dias antigos, medita nos anos de outrora. Pergunta a teu pai, e ele te contará, aos teus anciãos, e eles te dirão. Quando o Altíssimo distribuía os povos, quando agrupava os filhos de Adão, estabeleceu as fronteiras dos povos, segundo o número dos filhos de Israel. A porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Encontrou numa terra deserta, numa desordem de gritos selvagens. Protegeu e velou por ele, guardou como a menina dos seus olhos. Ele é como a águia a incentivar os seus filhos, esvoaçando sobre os seus filhotes. Estendeu as suas asas, tomou-os, levantando-os sobre as suas penas. Só o Senhor o conduzia, nenhum outro Deus estava com ele. Fê-lo cavalgar pelas montanhas do país, alimentou-o com frutos dos campos, deu-lhe a beber mel do rochedo e azeite da pedra dura, manteiga das vacas e leite das ovelhas, com a gordura dos cordeiros, dos carneiros de Bazã e dos cabritos, com melhor farinha de trigo. Bebestes o sangue vermelho das uvas. Palavra do Senhor. Atreve-te a viver por amor.
nós vamos voltar a ler o texto agora, cada um individualmente, pensando o que é que o Senhor nos quer dizer com esta palavra. Vamos ler com calma, suavemente, com esta interrogação constante. Senhor, o que é que me dizes nesta noite? Que palavra de vida me dás?
a história das relações entre Deus e Israel e resulta de uma acusação contra o povo eleito, que não soube corresponder à bondade do seu Deus. Cantando pelos ministros do santuário e pelo povo, seria um convite contínuo à penitência e ao regresso a Deus. O autor põe em contraste, por um lado, a providência de Deus para com o seu povo ao formá-lo como nações, e, por outro, a infidelidade de Israel, merecedora dos maiores castigos. Tudo indica que há uma distribuição coral de estrofes. 2 coros vão cantando alternadamente as estrofes, intercalando com algumas estrofes comuns aos 2 coros. O conjunto parece ser obra de um salmista da época sapiensal, que o atribui a Moisés. Podemos distinguir 3 partes no texto. Uma em que se exalta a fidelidade de Deus, vem depois, por contraste, a denúncia das infidelidades de Israel. Por fim, é proclamada a bondade de Deus para com o seu povo. A fidelidade de Deus. O poeta invoca os céus, apresentando-os como testemunhas silenciosas das grandes verdades que vai proclamar. É uma introdução solene e enfática para centrar a atenção nos louvores de Deus pelas suas obras portentosas. Só os céus e a terra são dignos de escutar as suas palavras de glorificação de Deus e de acusação contra Israel. A perfeição de Deus revela-se no mundo como as suas maravilhas. A sua justiça e retidão aparecem no governo da humanidade, especialmente na história de Israel. A sua fidelidade brilha no cumprimento das antigas promessas para com o povo. Infidelidades de Israel. Quão distante está Israel de responder ao que Deus lhe pede? É um povo sem sabedoria, néscio, rebelde, de dura cerviz, que desconhece o seu Deus e não sabe apreciar os favores com que ele o cumulou na sua solicitude paternal. A retidão, justiça e fidelidade de Deus responde com a perversidade e insensatez. Não soube responder à sua vocação de nação santa e povo sacerdotal. Todavia, Deus não é apenas o seu Deus, é também o seu Pai. A bondade de Deus para com o seu povo. O poeta, inspirado, convida o povo a olhar para as origens. Se, como está escrito em Ezequiel 19:5, todos os povos são de Deus, pois Ele os criou, Israel é a sua herança escolhida, e para Ele destinou uma terra prometida aos patriarcas para os seus descendentes. Esta predestinação é a primeira amostra do amor paterno de Deus para com Israel. Depois, o autor menciona o percurso do povo no deserto, protegido e guardado por Deus, Pai de Israel, até o introduzir na terra prometida. Instalado na terra de Canaã, Israel alimentou-se dos seus frutos, vindimou as vinhas que não tinha plantado, semeou os campos que não tinha arado, habitou as casas que não tinha construído e saciou-se da carne dos touros e carneiros, do pão dos campos, do vinho das suas vinhas, dos frutos da terra. Depois destas notas para a explicação do texto, penso que entendemos melhor este grande poema, que era um poema para rezar. E, sobretudo, percebemos que há sempre 2 polos. Por um lado, a fidelidade e o amor de Deus. Por outro, a infidelidade do seu povo. Mas Deus dá sempre novas oportunidades a este povo. Deus abre sempre o seu coração a este povo. Vamos agora escutar a meditação, fazer a meditação pessoal. Medito interiormente a palavra acolhida, o que me diz o Senhor. Eu vou proclamar o nome do Senhor. Enaltecei a grandeza do nosso Deus. Ele é o rochedo. Perfeitas são as suas obras.
Deus fez inúmeras maravilhas em favor do povo de Israel. Escolheu-o entre todos os povos da terra, libertou-o da escravidão do Egito, conduziu-o pelo deserto, cuidou dele, deu-lhe uma terra. Sou capaz de identificar e enumerar as obras que Deus realiza ainda hoje e com que cuida de nós? Olho para a minha vida e medito sobre as maravilhas que Deus faz nela, na Igreja e no mundo? Pecaram contra ele seus filhos degenerados, geração perversa e falsa. É assim que agradeceis ao Senhor, povo louco e insensato? Não é Ele o teu Pai, o teu Criador? No passado e no presente, nem sempre os homens e mulheres reconhecem e correspondem às maravilhas que Deus fez e continua a fazer por eles. Quantas vezes ignoramos a sua palavra e ficamos surdos à sua voz, com que nos declara o seu amor? E eu? Escuto Deus? Leio a sua palavra? Ouço a sua voz na consciência e deixo-me orientar por Ele nas decisões importantes e mesmo no cotidiano da vida? Medito na minha vida e no mundo que me rodeia e olho para as situações de orgulho e ingratidão que existem? Recorda-te dos dias antigos, medita nos anos de outrora. Pergunta ao teu pai e ele te contará, aos teus anciãos e eles te dirão. Nas suas celebrações, o povo de Deus faz memória dos grandes eventos salvíficos que ele fez em seu favor. Os anciãos vão transmitindo às gerações mais jovens as maravilhas do passado. Este testemunho de geração para geração acontece também na Igreja, na sua liturgia, nas comunidades cristãs e nas famílias, embora não sem dificuldades e desinteresses. Como posso hoje transmitir às gerações mais jovens as maravilhas que Deus fez e continua a fazer na minha vida, na Igreja e no mundo? A catequese cumpre esta missão? A porção do Senhor é o seu povo. Jacó é a parte da sua herança. Protegeu e velou por ele. Guardou-o como a menina dos seus olhos. Fê-lo cavalgar pelas montanhas do país. Alimentou-o com frutos dos campos. O povo de Deus e os seus fiéis, também na atualidade, devem recordar as maravilhas de Deus e os dons que dele recebem. A palavra Eucaristia significa ação de graças. Na celebração da Eucaristia, damos graças a Deus por todas as obras do seu amor, em especial por Jesus, seu Filho, e pela salvação que oferece a todos os homens. Que motivos tenho para dar graças ao Senhor? É com este fim que participo na Eucaristia? O agradecimento a Deus está presente também na minha oração diária?
ouvimos esta música com calma, com serenidade, baixinho, vamos partilhando a palavra de Deus. Somos convidados agora, aqui e nas famílias, a dizer em voz alta a frase, o pensamento, este toque da palavra de Deus no nosso coração. O tema é este: Deus cuida do seu povo. E o que mais me toca nestas leituras é exatamente este cuidado do Senhor pelo seu povo. Apesar das infidelidades, das revoltas, apesar de ser um povo de dura cerviz, um povo rebelde, o Senhor nunca os deixou. Como diz a leitura, esta leitura que ouvimos, encontrou numa terra deserta, numa desordem de gritos selvagens, protegeu e velou por ele, guardou como a menina dos seus olhos. Ele é como a águia a incentivar os seus filhos, esvoaçando sobre os seus filhotes. Estendeu as suas asas, tomou-os, levantando-os sobre as suas penas. Tão bonito. Obrigado, Senhor, porque sempre nos guardas, sempre nos proteges, sempre nos conduzes com calma pela nossa vida fora. Sempre nos ajudas a erguer a cabeça quando estamos desanimados ou desfeitos pela dor, pelo sofrimento ou pelas dificuldades. Então, também aí em casa podem partilhar a palavra. Partilhar a palavra é muito bom, porque estamos a enriquecer os outros com aquilo que o Senhor nos diz também. E estamos a falar para os outros em nome de Deus que nos falou. Senhor, que eu nunca me identifique com essa sociedade perversa e insensata que acha que consegue caminhar sem ti, sem o teu amparo e sem a tua liderança. Que eu acho sempre que não consigo caminhar sozinho, que não tenho a sabedoria necessária para caminhar sem ti, porque eu preciso de ti. A tua comunidade precisa de ti, porque sem ti nunca chegaremos à terra prometida. Uma terra onde existe paz plena, onde não existe maldade, só existe amor. E sem ti nunca chegaremos, Senhor. Eu vou proclamar o nome do Senhor. Enaltecei a grandeza do nosso Deus. Ele é o rochedo. Perfeitas são as suas obras. Senhor, que eu nunca pare de proclamar e de falar de ti a toda a gente. Só tu és a nossa salvação. Senhor Jesus, que eu seja sempre agradecida, que eu agradeça diariamente o teu amor, a tua misericórdia para comigo e para conosco. Obrigada, Senhor, pelo teu amor. Também me chamou a atenção esta referência à flor da farinha. O Senhor alimentou-os com a farinha do trigo e deu-lhes a beber o vermelho vinho das uvas, o sangue vermelho das uvas. Uma referência à Eucaristia. A Eucaristia que é fonte de vida. A Eucaristia que é esta
mão longa do Senhor para nos dar força, para nos animar na caminhada. Senhor, dá-nos sempre deste pão, dá-nos sempre deste vinho. Então, nós vamos agora fazer um bocadinho de oração. E queria-vos convidar a rezar também connosco esta bonita oração de Maria, chamada a oração do Magnificat. Esta oração que Nossa Senhora cantou e rezou com o coração repleto de alegria quando foi ao encontro de Isabel. Quando Isabel, que a recebeu em sua casa, porque Maria queria estar com ela, queria ajudá-la, e Isabel saudou-a: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. E Maria rasgou a voz, o louvor, nesta oração do Magnificat. Magnificat quer dizer: a minha alma glorifica o Senhor. Vamos todos rezar. Eu farei a primeira estrofe e vocês responderão com a segunda. A minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque pôs os olhos na humanidade da sua serva. De hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos dos seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado de sua misericórdia. Como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Propunha também a oração do Pai Nosso, porque nele também louvamos a Deus Criador. Louvamos a Deus que trouxe ao nosso coração o seu reino. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Então, agora vamos fazer um compromisso para esta semana. Eu proponho que o compromisso seja aquele, como digo ali, faça um momento de silêncio e formulo um compromisso pessoal. Proponho um gesto de todos os dias, rezar em família o Magnificat. Podem buscar a Bíblia no Evangelho de São Lucas e participarmos todos na Eucaristia online, num ambiente de silêncio verdadeiro e de escuta atenta da Palavra de Deus. Desejando um bom fim de semana, um bom sábado e um bom domingo, e que estaremos juntos. Quero pedir para vós a bênção de Deus e também lembrar-vos que precisamos de continuar a viver esta quaresma assim, na escuta atenta da palavra do Senhor e no reconhecimento desta sua bondade e deste seu amor por nós. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, até amanhã, se Deus quiser.